Olá, meus queridos amigos, alunos do curso de Fitoterapia Aplicada às Práticas Integrativas e Complementares. Com muita alegria, Silvio Bernardes, comunicando-me com vocês para partilharmos alguma coisa deste conhecimento. A aula de hoje, desta terça-feira, está sendo gravada e será colocada no momento oportuno para todos vocês, portanto sejam muito bem-vindos à aula 5 da unidade 1 do módulo 3 do nosso curso. Hoje, continuando o que começamos a trabalhar na semana anterior, quando abordamos a monografia das plantas medicinais, salientando nossa primeira monografia, que foi a monografia da babosa, aloe vera. Estão lembrados disso? Revisaram um pouco? E é isso aí que nós fizemos a semana passada, não foi isso? Agora nós continuamos dentro desse propósito nosso, está mostrando mais detalhes das práticas da fitoterapia dentro das práticas integrativas e complementares. Os amigos hão de se lembrar que nós começamos o curso com a parte técnica, abordando uma conceituação, e depois passamos à elaboração de produtos de plantas medicinais, e nessa elaboração de produtos nós enfatizamos para vocês a necessidade de nós estudarmos as plantas, fazendo um estudo completo das plantas através da elaboração de monografia de plantas medicinais. E aí, nessa monografia de plantas medicinais, nós começamos a trabalhar dentro daquilo que é mais indicado para a gente, ou seja, a gente trabalhar detalhes técnicos de planta por planta, dentro de um cabedal grande das plantas que já estão estudadas pelos técnicos, que já estão com monografias prontas pela Anvisa e pelos órgãos competentes. Por isso, vamos discutir agora as monografias da Equinácea purpúrea e da Passiflora incarnata, ok? Essas duas plantas fazem parte da aula 5 e depois teremos mais uma outra planta mais famosa, mais trabalhosa de se estudar, que faz parte da aula 6 deste módulo nosso desta terça-feira. Muito bem, antes da gente passar à frente, já colocando para os senhores que como é que a gente faz para ter os módulos, né, das plantas medicinais. Os nomes, das plantas medicinais, não é? Então, esses nomes das plantas medicinais, eles podem ser escritos do jeito que está aí, Equinácea purpúrea, L. Moint. O que é esse L? Esse L aí não faz parte do nome da planta. O nome da planta é Equinácea purpúrea. Equinácea é o primeiro nome. É o nome da planta e da espécie. A espécie é Equinácea. E qual é o tipo de planta na espécie Equinácea? É Equinácea purpúrea. Purpúrea é o nome específico, ok? Geralmente se escreve o primeiro nome com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula, a não ser quando o segundo nome é dado como homenagem a um descobridor. Aí se escreve com letra maiúscula porque é um nome próprio. Por exemplo, se a gente fosse escrever aqui o nome científico do Trypanosoma, né? Trypanosoma cruzi. Esse cruzi seria com C maiúsculo porque é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que descobriu, que estudou esse parasita e descobriu. Mas quando não é, quando é um adjetivo apenas, então está escrito como está aí, purpúrea. O L é uma designação de quem descobriu. Foi Linneu. Toda vez que foi Linneu quem fez a catalogação, criou o nome
fez a catalogação botânica, escreve com L e com um ponto. Imões se escreve aí porque foi a pessoa que deu a conhecer ao mundo, aquele que normatizou, aí está aí o nome dele. Lá em Passiflora Incarnata tem só Linneu, não é? Mas não tem o resto porque não se sabe quem fez isso. Então não se coloca nome de ninguém. Isso é uma regra de nomenclatura de uma ciência chamada taxonomia. E a taxonomia é uma regra, não é bem uma ciência, é uma regra internacional para colocar os nomes das pessoas. E geralmente essas palavras são derivadas do latim. Tanto é que no exemplo que eu dei, Trypanosoma cruzi, o nome de Oswaldo Cruz, em vez de cruz, foi cruze, porque é como se escreve cruz em latim, ok? Então, essa é uma regra internacional e a gente, quando escrever alguma coisa, precisa escrever assim, porque isso é um idioma mundial. Escolheu-se o latim porque é uma língua morta não é aquela que sofra modificações, não é? Em qualquer lugar. Assim, por exemplo, o português é tremendo para sofrer modificações, não é isso, gente? Por exemplo, manga. O que é manga? Pode ser de camisa, uma manga de camisa, pode ser uma manga, uma determinada parcela de terra, uma propriedade rural, não é? Pode ser do verbo mangar, fulano manga de cicrano, do verbo mangar, e por aí vai. Então, muitas... manga pode ser um nome próprio, tinha um goleiro chamado Manga, né? Quer dizer, é muito variado, uma língua viva, as palavras mudam de sentido a todo momento. E aí escolheu-se o latim para o nome das plantas medicinais, porque é uma palavra que não muda, é um idioma que não muda, uma vez que ele não é falado fluentemente em país nenhum, portanto ele não muda, ele é o que é e acabou-se, tá bem? Muito bem, então justificado isso aí, como se escreve, seguindo as normas internacionais, vamos seguindo em frente, primeiramente com o estudo da equinácea purpúrea, que aí está o nome aportuguesado, tanto é que está acentuado, né? Mas o nome, como deve se escrever, que está no slide anterior, não está acentuado. Uma bela planta com uma bela flor, e a gente vai trabalhar as recomendações dessa equinácea purpúrea. Qual é o nome científico? Equinácea purpúrea é Limões. A família é a família Asteraceae, não se pronuncia o último E, ok? Já falei isso no anterior, não é? Asteraceae. Alguns botânicos também classificam como a família Composita ou Asteraceae. Muito bem. A parte utilizada dessa planta são as raízes e os rizomas, que são algumas coisas que crescem do caule, que não são galhos nem são flores, são os rizomas. E a via de administração é a via oral. Muito bem. Então, usa-se essa planta por via oral, não é? Quais são os nomes populares? Aí talvez vocês, alunos, conheçam pelos nomes populares, não sei, né? Purpúrea, flor de cone, púrpura, rudbeckia, aí tem um termo aí alemão, não vou saber falar o alemão, não é? Algekopf, estou aportuguesando o alemão, né? Ainda bem que não tem nenhum aluno alemão aí, né? E a equinácea, que é um termo mais usado na França e na Inglaterra, ok? Aí vamos em frente. Então, qual é a descrição? O tempo todo a gente colocou a planta aí para que os amigos possam ir vendo a planta e também vendo se familiarizam com ela e se descobrem no jardim de vocês ou já viram com algum raizeiro com equinácea. Então,
Trata-se de uma erva perene. O que é isso? É que dá o tempo todo, é perene. Não tem esse negócio de melhor no verão, no inverno, no outono, é o tempo todo. Essa erva existe o tempo todo. A altura média é de 0,5 metro. A raiz é axonomorfa. O que significa isso? É axonal, ou seja, são muitas pequenas raízes, não tem uma raiz grande assim que se enfia na terra como a do feijão, não é? É axomorfa, ela forma um axioma, é muitas raízes assim curtas e saindo muitas de uma vez só. Então, o talo é delgado, portanto é um arbusto, não é? Tem pequenas projeções que aí formam um aspecto aveludado. As folhas são ásperas, então não é lisinha como a folha de uma mangueira, né? Ela tem também pequenas projeções como o talo, por isso se diz que elas são ásperas. Lanceoladas, podem ter uma ponta bem fina, e aí a gente está vendo, né? As folhas lá de baixo tem umas pontas finas aqui, né? Então elas são lanceoladas. Também podem ser lineares, sem essas pontas muito agudas, né? São opostas, ou seja, no caule é uma flor para a direita, uma folha para a direita e nasce outra folha para a esquerda, não é uma em cima da outra. Elas são opostas, nascem duas, uma para a direita e uma para a esquerda, ok? Então por isso que elas são opostas, né? Inteiras. Não são folhas que se bifurquem, que se dividam. É uma só folha, bem inteirinha, né? Com largura entre 7,5 e 20 centímetros. Portanto, está descrito, inclusive, a largura mínima e a largura máxima das folhas. Aí, uma monografia importante, uma descrição da planta, uma descrição botânica da planta, né? Para que todos nós possamos identificar a planta, mesmo que a gente não esteja com a foto da planta perto. Se a gente tem a descrição, ninguém vai guardar isso na cabeça, não se exige de ninguém aqui é botânico, mas é um arquivo que você deve ter, porque no momento de reconhecer uma planta, alguém não sabe o nome, está desconfiado, parece que é a planta tal, aí você vai no seu arquivo, onde você vai ter várias monografias de plantas medicinais e você vai procurar uma descrição semelhante à planta que estão lhe apresentando. Para isso serve, ok? Muito bem. E aí nós temos o termo equinácea, vem do grego e foi escrito em latim, não é? Mas vem do grego e significa ouriço, exatamente porque a flor que está sendo mostrada aí num aumento bem grande, né? Essa flor tem uma série de saliências onde estão os seus o pólen, de onde sai o pólen, né? Que é a parte germinativa da flor. Então essas várias saliências parecem um ouriço do mar, quando a gente pega que tem aquelas pontas deles. Assim é a flor dessa planta medicinal, Echinacea purpurea. Muito bem, então vamos a um breve histórico da planta para a gente conhecer alguma coisa dela, né? Sempre foi cultivada na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, mas essa planta, especificamente nos Estados Unidos, está presente mais no Kansas, Nebraska e Missouri, que são os estados onde o clima favorece mais o cultivo dessa erva medicinal. Ela era utilizada pelos índios nativos americanos para tratar ou prevenir doenças infecciosas e tumorais. E aí já estamos entrando em algo muito importante. Echinacea purpurea tem um uso etnofarmacológico. O que é o uso etnofarmacológico? É quando a planta medicinal é usada sem um experimento científico que possa comprovar essa ou aquela utilização. Ela vem sendo usada pelas etnias, porque há muito tempo essa planta vem dando certo.
os nativos vêm usando e vêm dando certo, né? Então, eles sempre usaram para prevenir doenças infecciosas, doenças tumorais e também para neutralizar toxinas liberadas por serpentes, né? Quando os nativos eram picados por serpentes, alguns outros animais peçonhentos ou picados por insetos venenosos, eles usavam essa planta porque eles queriam que ela neutralize essas toxinas e também para combater dores de cabeça, que são as cefaleias, famosa dor de cabeça, cefaleia, ok? Bom, para fazer tudo isso, quais são os princípios ativos dessa planta? Os marcadores farmacológicos, que bom que eu não preciso explicar mais o que é marcador farmacológico, não é? Vocês já estudaram bem as aulas anteriores, já sabem do que eu estou falando, hein? Quando viram as conceituações. Os marcadores farmacológicos, todo mundo sabe, são os principais princípios ativos da planta, aqueles que caracterizam a planta. Então, os princípios ativos da planta são os equinacosídeos A e B, ok? Mas também tem outros, tem as equinacinas, tem a resina, tem as alcamidas, tem os polissacarídeos e por aí vai. Tem muitos marcadores farmacológicos, né? Os óleos essenciais e outros constituintes, incluindo poliacetileno, flavonoides e glicoproteínas. Ok? Flavonoides são derivados da flavona, são fitonutrientes que regulam o funcionamento do corpo. E tem também traços de alcaloides. Alcaloides são alguns compostos que, usados durante um bom tempo e com muita frequência, podem conduzir à dependência. Então tem traços só, né, de alcaloides, e tem a cinarina, que é um alcaloide, a betaína, que é outro alcaloide, além de nutrientes como sais minerais, vitaminas, proteínas, certos tipos de gorduras poliinsaturadas, etc. e tal. Então isso aí é a composição básica da planta. Então você já vê que, como toda planta medicinal, ela é holística, porque tem vários componentes, cada um agindo de uma forma. Então, quando a gente usa Equinácea purpúrea, a gente sabe que está dando um aporte, uma suplementação mineral à pessoa, sabe que ela tem alcaloides, esses alcaloides dela são alcaloides relaxantes e que são também viciantes se usados durante muito tempo e em grande quantidade, porque ela até nem tem muitos alcaloides, né? E quais são as formas farmacêuticas que a gente encontra, em que essa planta é apresentada? Pode ser cápsulas, contendo dentro da cápsula o extrato seco da planta, que é exatamente a planta desidratada, macerada, calculado o princípio ativo e colocado dentro da cápsula, né? Pode ser de 100 miligramas, de 300, de 500 miligramas, não importa a miligramagem, o que importa é que ela tenha a determinada quantidade dos marcadores farmacológicos, os equinacídeos A e B. Temos também as tinturas e as decocções. Decocções é quando se faz uma espécie de chá que se põe a água para ferver e depois da água fervendo se coloca a planta dentro. Ok? Muito bem. Então agora vamos em frente. Padronização ou especificação. Como é que essas cápsulas ou essas tinturas, ou seja lá o que for que se faça com essa planta, está padronizado e vai fazer um efeito farmacológico, um efeito medicinal, um efeito terapêutico padronizado, para que uma cápsula não faça mais efeito do que outra. É a padronização ou especificação do produto de origem vegetal. No caso da equinácea, o extrato seco padronizado para conter 4%
de ácido chicórico, ou 4 a 5% de equinacosídeo, ok? Então, olha, esse ácido chicórico, a gente nem falou nele no anterior, é mais um componente desta planta. Portanto, tem muitos, não tem só aqueles do slide anterior, não. Como toda planta, ela tem uma série de ativos que fazem, que conseguem alterar a biologia do corpo dos mamíferos. E a equinácea não é diferente. Portanto, o que é marcador farmacológico importante, que é usado para padronizar os produtos dessa planta, os produtos de fitoterápicos feitos a partir dessa planta, são o ácido chicórico a 4% ou os equinacosídeos entre 4% e 5%, ok? Isso aí pode ser incluído, inclusive, numa tintura de 1:5. Tintura de 1:5 é aquela que tem um componente do marcador farmacológico para 5 que diluem. São 5 diluentes. Ok. Posologia. O que é uma posologia? Posologia não é para fazer pose. Posologia não é o estudo da pose, né? Posologia é o estudo da dose adequada e da frequência dessa dose. A posologia diz a gente como é que a gente pode usar, por quanto tempo pode usar e quantas vezes por dia pode usar. Então, esse chá, se a gente for tomar o chá de equinácea, são 2 colheres de chá, ou seja, 4 gramas da erva seca, desidratada e transformada em pó, não é? Em 1 xícara de água fervente durante 10 minutos, ok? A água já precisa estar fervente, beleza? Então, isso aí caracteriza a cocção. Então, é assim que se toma para ter o princípio ativo adequado. São 4 gramas, perfeito? Muito bem. Então, pode-se também tomar o suco fresco da erva com 22% de álcool. Prepara-se as folhas verdes, não é? Macera-se, tira-se o suco, coa-se e coloca-se em 22% de álcool. E quais são as doses? As doses diárias são de 5 a 10 ml do suco. 5 a 10, dependendo da idade, dependendo da situação física, 5 a 10 ml do suco. É como se estejamos fazendo um licor dessa planta, né? E aí a tintura pode ser de 2 a 5 ml por dia ou 15 a 30 gotas, 2 a 5 vezes ao dia, ok? Se for uma tintura de 2 a 5 ml por dia, a gente vai usar 2 vezes ao dia. Se for 15 a 30 gotas, 1 ml tem 29 gotas, né? Então a gente vai usar 5 vezes ao dia. Essa posologia estudada pelos cientistas, né, botânicos, biólogos, que é melhor para fazer os efeitos dela no corpo. Se você não empregar nesta dose, os efeitos poderão não acontecer. Quais são os efeitos? Ou seja, qual é a ação terapêutica desta planta e de seus alcaloides dentro de seus princípios farmacológicos dentro do corpo de um ser vivo? Primeiro, ela estimula a eficácia do sistema imunológico, portanto, ela é imunoestimulante. E aí, pessoas que tomam quimioterapia, que tomam alguns remédios que sejam imunodepressores, quando não se quer a ação imunodepressora, então não faz problema nenhum se usar a equinácea purpúrea, porque ela vai ter um efeito estimulante, já que não se quer inibir o efeito, a estimulação do sistema imunológico. Então,
ela estimula a eficácia do sistema imunológico, e ele é quem faz as coisas que ela leva a fama de fazer. Assim, ela tem efeito anti-inflamatório, porque estimulando a eficácia do sistema imunológico, o corpo resolve logo as inflamações e ela tem esse efeito anti-inflamatório, certo? Esse efeito anti-inflamatório geralmente é atribuído à ciclooxigenase e à lipoxigenase, que são substâncias anti-inflamatórias que tem dentro desta planta. Ela vai combater a inflamação? Não. Ela não tem o mesmo princípio que se usa com um remédio anti-inflamatório. Ela vai entrar no organismo, estimular o sistema de defesa, ele completa o processo inflamatório e ele mesmo cicatriza e acaba com a inflamação. Ela também é antibiótica, o que significa dizer que ela mata bactérias. Ela também é depurativa, o que significa dizer que ela limpa o sangue, desintoxicando, ajudando os sistemas de filtração sanguínea a serem mais eficientes e a tirarem as toxinas do corpo. E ela também é fortificante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela fortalece o organismo, porque como ela vai fazer isso? Que alcaloide vai fazer isso? Que marcador farmacológico nenhum. É que ela tem muitos minerais e por ela ter muitos minerais, ela vai regular o funcionamento do organismo, vai contribuir para regular o funcionamento do organismo. E aí está, quando eu me bato nos grupos de WhatsApp, onde tem terapeutas naturais, trabalhando com MMS e outras coisas químicas, vamos aprender, pessoal, a trabalhar com as plantas depurativas, porque elas não são químicas. Quando um terapeuta natural usa MMS, ele não está usando terapias naturais, ele não é um naturalista, ele está usando pura química. Depois ele reclama dos remédios e tudo mais. Toda vez que você pega os componentes do MMS e coloca no corpo, eles poderão fazer alguma coisa boa, mas eles são químicas, são incompatíveis com o corpo. Você está lançando dentro do corpo algo que ele não está acostumado a trabalhar e a receber. Então, o processamento disso dentro do corpo será às custas de algumas coisas, e aí efeitos colaterais. Mas você pode desparasitar, se é isso que querem, não é? Desparasitar o corpo com os depurativos. Eles também fazem isso. Eles conseguem desparatizar o corpo. Portanto, você pode usar uma planta medicinal que tem um efeito tóxico muito menor do que você, que é um naturopata, que em vez de estudar, e que não é o caso de vocês, porque estão aqui para estudar, para conhecer essas coisas, né? Em vez de estudar, muitos, né? Para poder conseguir usar a própria natureza para desparasitar as pessoas através da depuração, o que fazem? Vão recorrer à química e depois ficam falando dos remédios, das farmácias, que os médicos só passam química. E olha aí, o terapeuta natural usando química também, coisa que não é permitido ao terapeuta natural. É uma contravenção, é um crime, porque não é um profissional capacitado, não teve estudo para isso, não teve avaliação para isso. Nossa praia é outra, gente. Nossa praia é conhecer os recursos da natureza e usar os recursos da própria natureza. A gente tem esses recursos, a gente só não se capacita para isso, em muitos casos. O que não é o caso de vocês, graças a Deus. Bom, quais são os efeitos colaterais? Quase toda planta tem efeito colateral. Mas aí, professor, então por que usar planta? A gente já viu isso. Os efeitos colaterais das plantas medicinais são muito menores e quando aparecem são, olha, é preciso muito tempo, uma dose altamente alta, até uma dose tóxica que ninguém vai tomar para fazer efeito colateral. Mas os estudos científicos que mostram também, não é? Primeiro, ela tem um paladar desagradável. Isso não é nenhum efeito colateral. Mas eu coloquei aí porque é
uma descrição. Por isso, tomá-la em cápsulas é melhor do que ingeri-la em tinturas e chás. O paladar é bem desagradável. Em grande quantidade, durante muito tempo, meses, ela poderá causar uma leve diarreia, o que é bom se a pessoa tem prisão de ventre, porque aí ela vai estimular o intestino e ele vai defecar mais vezes ao dia. Agora, se a pessoa já tem o intestino meio frouxo, né, já defeca 1, 2, 3 vezes ao dia, aí a planta usada em grande quantidade, durante muito tempo, vai causar uma leve diarreia. Acentuação de reações alérgicas. Pode sim. Por quê? Porque ela tem alcaloides. E toda planta que tem alcaloide pode desencadear reações de intolerância e alergias. Bom, mas como os alcaloides dela são muito poucos, dificilmente ela vai ocasionar isso aí. Mas os amigos já ficam sabendo que é possível. Porque se você está usando a planta medicinalmente e aparece alguma coisa dos efeitos colaterais, imediatamente para essa planta. Como o nosso universo é tão vasto, ou até mais vasto do que as drogas, a quantidade de droga que a indústria farmacêutica faz, a gente tem outros recursos que a gente vai estudando ao longo do curso aqui. Ela também pode causar erupções cutâneas. Olha aí, pessoal, erupções cutâneas. Por quê? Por causa dos efeitos alérgicos e tóxicos. E também pode aumentar os leucócitos, que é uma coisa boa quando eles estiverem baixinhos e é uma coisa ruim quando eles estiverem altos demais, né? Ela aumenta o número de leucócitos no sangue. O que é leucócitos? Leucócitos são os glóbulos brancos do sangue, responsável pela defesa. Um aumento deles é até uma coisa boa, mas por que tem efeitos colaterais? Porque se der uma quantidade desproporcional da planta, pode aumentar demais os leucócitos. Isso aí também não é bom. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que conhecimento das plantas medicinais é importante porque a gente vai trabalhando com isso, vai sedimentando esse conhecimento e vai aprendendo que mesmo plantas medicinais devem ser usadas parcimoniosamente quando o profissional conhece a monografia da planta medicinal, sabe a dose certa, o tempo de utilização certa e não vai aos exageros. Tem alguns terapeutas, alguns profissionais que usam plantas medicinais e quando eles usam que dá certo numa pessoa, eles acham que se der maior quantidade vai dar mais certo ainda. E aí é onde muitos erram, porque a quantidade maior pode também enfatizar os efeitos colaterais. Portanto, tudo no seu tempo certo, na dose certa e na hora certa. Ok, pessoal? E o que fazer no caso das superdosagens? Deve ser passada a sonda nasogástrica, aí um processamento hospitalar, nenhum naturopata vai fazer isso, né? Nenhum consultor de saúde vai fazer isso, né? Seguida de esvaziamento e lavagem do conteúdo gástrico, porque a superdosagem pode irritar bastante o estômago da pessoa, não é? Quais são as contraindicações, então, do uso desta planta medicinal? As contraindicações: não usar em desordens autoimunes, por exemplo, AIDS, doenças autoimunes como vitiligo, psoríase, artrite reumatoide, endometriose, tireoidite de Hashimoto, alguns distúrbios do funcionamento do intestino, como a doença de Crohn, fibromialgia. Então, temos que ter cuidado para não usar aí, né? Também é contraindicado para pacientes tuberculosos com HIV positivo ou outras doenças que sejam autoimunes, ou que provoquem, mesmo que não seja autoimune, mas que provoquem uma baixa da imunidade.
deve ser usada com precaução com doentes que apresentam alergia a plantas da família da margarida, ou a família Asterácea, porque a calêndula, esta planta é também, a equinácea, perdão, é também da mesma família Asterácea, tem parentesco próximo e também não deve ser usada, E também não utilizar durante a gestação. Não foram feitos ainda estudos que mostrem que é seguro usar durante a gestação. Por isso, como não tem estudos ainda, o melhor é não usar. Então, um resumo clínico da utilização dessa planta. Ela é excelente como antiasmática, ela é antisséptica, ou seja, ela mata bactérias e germes do corpo. Aí usar topicamente pode ser para isso, Ela combate vírus e ela tem componentes que ajudam o coração a ficar mais forte, tonificando o músculo cardíaco. Então, esse é um resumo clínico daquilo que já se estudou, baseado nos componentes desta planta. Aí eu trouxe aí para vocês algumas embalagens, que tem nas farmácias convencionais e em algumas casas de produtos naturais, que são os fitoterápicos que tem essa planta, a base dessa planta, o Imunal, o Enax, o Equinácea Forte, o Equinaforce, o Equinácea Plus, Equinácea Immunity e o Forever Equinácea Supreme. Então são esses aí alguns que eu consegui captar. O mercado tem mais disso, Mas vocês já sabem os nomes de produtos medicinais que estão no mercado e que tem essa planta Equinácea, No marco multinível tem a Forever Living, que tem o Forever Equinácea Supreme. Ok? Muito bem. Vamos em frente. E então, pessoal, vamos passar agora o estudo da passiflora. Terminamos a equinácea, vamos passar o estudo da passiflora, ok? Passiflora é mais familiar para a gente, não é, pessoal? Se sentiram mais em casa agora, não foi? Passiflora incarnata. Opa! Quem é? Quem é essa flor linda que está aí? Já conseguem ver? Distinguir quem é essa flor linda que aí está? Detalhes assim tão especiais. É a flor do maracujá. Sim. Então, olha. Qual é o nome científico, botânico, nomenclatura botânica do maracujá, hein? É Passiflora incarnata. O L aí com ponto você já sabe que é porque foi Linneu quem catalogou, Então, Passiflora incarnata. O nome popular é Passiflora mesmo, flor da paixão, maracujá e por aí vai, A família é Passiflorácea. E a padronização, quais são os marcadores farmacológicos, aqueles que são os mais importantes, os que provocam mais efeito e que por isso são usados para os químicos para fazer a padronização da erva medicinal. São os flavonoides totais, expressos na forma principalmente de isovitexina e da vitexina. Vitexina e isovitexina. De todos os flavonoides, são muitos que essa planta tem, esses dois são os principais marcadores, aqueles que são usados, pessoal, para se ter uma referência de padronização. Então tem que ter o nível de isovitexina ou vitexina sempre constante em todas as preparações. Quais são as principais formas de uso? Tintura,
extratos, mas eu já vi também cápsulas e comprimidos, tá bom? As principais são tinturas e extratos, né? Então, as indicações ou ações terapêuticas, de uma maneira geral, a maior indicação, a maior ação terapêutica é que ela é um sedativo, pode ser também um sonífero, ok? Ela também acalma, relaxa, é muito bom, mas a principal indicação terapêutica estudada em laboratórios e com seres humanos é que ela tem o efeito sedativo. Quais são as partes usadas, as que têm a maior concentração de vitexina? São as folhas. E a via de administração sempre, inevitavelmente, deve ser oral. Qual é então a dose diária? Como é que está padronizada a dose diária? Não importa se a cápsula tenha tanto disso, a miligramagem, ela tem que ter 25 a 100 miligramas de vitexina, ok? Tem que ter 25 a 100 miligramas de vitexina, cada cápsula, cada comprimido, cada porção para fazer um chá, cada quantidade de gotas de uma tintura ou colheres, tem que ter 25 a 100 miligramas de vitexina. E esse uso? Bom, como é um sedativo, nas formas de comprimidos, com altas doses, como 100 miligramas, a venda deve ser mediante prescrição médica. Quando é que eu sei, professor? É quando eu pego o suplemento e tem uma tarja vermelha nele. Quer na farmácia, quer nas casas de produtos naturais, tem uma tarja vermelha, aí eu sei que só o médico pode passar. Chá e alguns outros comprimidos eu posso passar, tá certo? Bom, vamos em frente agora. Descrição botânica. Então, olha. Ela é uma trepadeira. O que quer dizer isso? É que ela rama e vai se agarrando nas coisas, né, para subir. É uma planta trepadeira, é forte, tem galhos, tem muito pequenininho, então ela é arbustiva, né? Os galhos alcançam até 10 metros de comprimento e se fixam com o apoio de gavinhas. Gavinhas são aquelas molinhas, né, que o pé de maracujá emite para poder se fixar às galhos, às outras plantas, né, ou algum substrato que você coloque para ele ramar, ok? Então é uma trepadeira, né? As folhas são alternas, inteiras. Então não é assim, uma flor do mesmo lugar sai uma flor para a direita, outra para a esquerda, como na equinácea purpúrea. Uma flor sai em cima, outra embaixo, outra mais em cima. São folhas alternas, também são inteiras, ovaladas, não tem pontas muito grandes, não é? São lisas e tem várias pontas pequenas. Ok? Portanto, elas são pontudas porque tem várias pontas pequenas, né? As flores são grandes e têm uma coloração azul lilás. São flores imensas, lindas. A gente viu isso, né? São flores bem grandes. E o fruto é uma baga oval, alongada, de casca fina e de cor amarela. E bem resistente. Aí colocou e vem resistente, é bem resistente. O fruto tem aquela casca, não é? E daquela casca tem uma bolsinha dentro com as sementes. Agora, pessoal, uma indicação. Não tem a casca amarela, não está bem maduro, e tem a bolsinha que tem as sementes também amarela,
Entre um e outro tem uma parte esbranquiçada. Aquela parte esbranquiçada ali é excelente para diabéticos. Muito boa para diabéticos, porque ajuda a controlar a glicemia, a quantidade de açúcar no sangue. Ok? Muito bem. Então, depois da descrição botânica da planta, nós vamos aqui à flor. Olha aí, para a gente ver mais a flor, porque a descrição pode não dar a gente uma conotação adequada, mas olha, a flor da passiflora, a flor do maracujá, é linda, né? Grande, é imensa a flor, tem uma série de coisas. Ela tem os estigmas e os estames e a corona. Então, portanto, é uma flor híbrida, é uma flor que tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino. Tem estigma e tem estames, ok? Então, está aí a descrição da flor da passiflora incarnata ou maracujá. Histórico. No século XV, XVI e no século XVIII, 17, aliás, essa planta foi mais bem estudada. Uma planta originária da América tropical, portanto, perto do Equador, né? Equatorial não, tropical é um pouco mais afastado, né, do Equador, está no meio caminho entre o Equador e os polos. Então, precisa de temperaturas elevadas e aclimata-se bem somente em regiões temperadas, ok? A temperatura é elevada mais do que nos polos, mas não tanto elevada assim como se tivesse já em regiões mais desérticas, não é? Por isso que dá muito bem aqui no Nordeste, especialmente nos estados onde está mais afastado do Equador, Bahia, Sergipe, Alagoas, até Pernambuco, dá também na área do Equador, dá mais do que. Agora não podemos encontrá-la, lá perto do Rio Grande do Sul, Argentina, Patagônia, aí não dá muito bem não, né? Mas ela aclimata-se muito bem, ok? Por isso que ela dá em todo lugar, mas não tão frutífera quanto na região dos trópicos. Então, normalmente era utilizada pelos índios para fazer seus rituais, e na Primeira Guerra Mundial foi muito utilizada para sedativo quando os soldados se feriam, né? Se machucavam na guerra. Alguns nomes interessantes dela. Ela é uma flor que é chamada em alguns lugares de flor da paixão. Isso aí é uma crença, não é, religiosa, de que ela podia servir para amenizar os sofrimentos do Cristo. É um uso religioso, né? Uma crença religiosa. Não houve comprovação científica que é verdade ou que não é verdade, né? E aí a gente tem as indicações principais do uso do maracujá: nervosismo, ansiedade, depressão. Como uma planta que é sedativa trata a depressão? Porque ela estimula a produção no corpo da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Ela acalma sem deprimir, entende? Ela acalma dando aquela alegria, paz interior. Então, ela é usada na depressão, para a insônia, dificuldades de concentração, síndrome pré-menstrual, não é? A famosa TPM, espasmos gastrointestinais de origem nervosa, quando a pessoa tem diarreias frequentes, não é? Hiperatividade infantil, crianças hiperativas, crianças que têm distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade. Se pode trabalhar um pouco, aconselhar o uso de maracujá, que vai cair muito bem. Então você tem aí uma quantidade de indicações maravilhosa, não é isso? E a entrecasca do maracujá, aquela parte branca,
estou dando a dica, é também bom para diabéticos, porque ajuda a controlar a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, né? Usos pediátrico, crianças de 2 a 12 anos já podem usar tranquilamente, não é? E aí, gestantes e amamentação, não há contraindicação para o uso de gestantes e amamentação. E adultos, qualquer idade, também idosos, não há contraindicação desta planta. Bom, não é? Bom, qual é a dose do maracujá? Se for uma tintura, os adultos de 10 a 20 ml da tintura, dividido em 2 ou 3 doses diárias, diluída em água. Se você quer um efeito mais sedativo, 3 doses diárias. Se você quer um efeito menor, 2 doses diárias, né? E as crianças, 2 a 5 anos, 2 ml 3 vezes ao dia, 5 a 8 anos, 3 ml 3 vezes ao dia, 8 a 12 anos, 4 ml 3 vezes ao dia. Acima de 12 anos, dose de adulto, tá? Gestante, dose de adulto. Idoso, dose de adulto. Beleza? Aí tem aqui cápsulas. Os adultos, 1 a 4 cápsulas de 310 miligramas, 3 a 4 vezes ao dia. Professor, eu uso 1 ou 4 cápsulas? Depende da dose de sedação que você quer, ok? Desde que seja 3 a 4 vezes ao dia. Porque uma planta tem uma indicação de uma vez só por dia, outra de 2, outra de 3, outra de 4 por dia? É simples, vou te explicar agora, tá? Você não tem um dia com 24 horas, não é isso? Então, divida esse dia. Quando você toma uma cápsula de um extrato de uma planta, o princípio ativo dele permanece no teu sangue por 6 horas apenas, então você deve tomar de 6 em 6 horas. Mas se esse princípio ativo permanece no teu sangue fazendo efeitos por 12 horas, você toma só 2 vezes ao dia. Mas se ele permanece por 8 horas, você toma 3 vezes ao dia. Percebe? De 8 em 8 horas. Então, essa frequência com que se toma depende do tempo que o princípio ativo entra no corpo, faz o efeito que a gente quer e é destruído pelo corpo e eliminado. A gente sempre precisa estar tomando outra dose para manter a quantidade do princípio ativo atuando no corpo da gente. Por isso que os fitoterápicos, tal qual os remédios químicos, são divididos em doses, de acordo com o tempo em que o princípio ativo passe fazendo efeito no sangue da gente, antes de ser eliminado. De acordo? Tudo bem? Muito bom. E as criancinhas de 2 a 12 anos, né? É proporcional ao peso corporal, a ingestão de Passiflora incarnata, ou maracujá, como queiram, né? Interações medicamentosas. Bom, o maracujá é antihistamínico, ele reage com os antihistamínicos, com os ansiolíticos, com os sedativos e com os hipnóticos. O que é que ele faz? Se você está tomando um sedativo que um médico passou, e aí o paciente está tomando um sedativo, você como fitoterapeuta recomenda maracujá, saiba que a pessoa vai ficar mais sedada ainda, porque vai ser a sedação do remédio que o médico passou com a sedação do maracujá se somando. Então, não use um ansiolítico, não use maracujá quando a pessoa estiver tomando um antihistamínico, que é remédio para alergia, né? Um ansiolítico, um sedativo e um hipnótico, que são remédios tarja preta, pesados, que se dão para pessoas que estão em crise, etc. Também não deve-se usar o maracujá ou qualquer preparação dele sob efeito de álcool e nem sob efeito de cafeína. Guarda aí, viu? Cafeína se mete em um bocado de coisa, tá? Por quê? Eu estou tomando um remédio que tem cafeína.
Para dor de cabeça, eu tomo maracujá. O maracujá vai diminuir o efeito da cafeína, já que a cafeína é excitante, o maracujá é sedativo. Entende? Então, você não vai usar isso aí, porque não é sua intenção excitar e sim sedar. Perfeito? Então, por isso, essas interações medicamentosas. Precauções e efeitos colaterais. Atenção, em precauções. Nas doses recomendadas não há precaução. Não tem efeito colateral nas doses recomendadas. Efeitos colaterais. Evidentemente que só se manifestam com altíssimas doses. Diminuição da pressão arterial, lembra que é sedativo, né? Afetando a circulação e aumentando a taxa respiratória. A pessoa fica com a respiração apressada e leve, ok? Se for dado grande quantidade a essa pessoa, mas uma quantidade assim imensa, né? Superdosagem, esvaziamento gástrico por lavagem com soro fisiológico. Não precisa ser botar sonda ou vomitar, não. Lavagem de soro fisiológico para lavar e pronto, acabou-se. Princípios ativos. Tem alcaloide? Tem, portanto, usado durante muito tempo pode ser viciante. Flavonoides, glicosídeos cianogênicos e ácidos, como os ácidos licânicos e perináricos. Tudo isso é o quê? São substâncias que provocam efeitos biológicos no corpo. Que efeitos biológicos? Sedantes. Promove a sedação do organismo. Farmacologia. A atividade farmacológica do gênero Passiflora é atribuída principalmente, ou primeiramente, aos alcaloides e aos flavonoides. Os outros elementos são secundários. Os alcaloides inibem a enzima monoaminooxidase. Ok. E por isso eles relaxam o corpo, porque essa enzima provoca oxidação, que leva à irritação, que leva à excitação. E os alcaloides flavonoides, eles são diretamente os que têm efeito sedativo, diminuindo a atividade dos hormônios da excitação, dentre eles adrenalina e cortisóis. Muito bem. E agora temos a padronização ou especificação. Extrato seco deverá conter 2,5% de flavonoides totais expressos em vitexina. E a tintura deverá conter 0,2% de flavonoides totais também expressos em vitexina. Toxicologia. A intoxicação da passiflora é induzida pelos glicosídeos cianogênicos, que são indesejáveis, mas a planta tem uma defesa pessoal dela. Pessoal, em doses alarmantes, muito grandes, né? Aí acontece isso, é muito raro, ok? Resumo clínico. É sedativo, que é um resumo do que a gente viu. É sedativa, é hipnótica, é analgésica, é antiespasmódica, é tranquilizante e é diurética, não é? Excitações nervosas pode provocar cefaleia, provoca o sono natural e alguma excitação nervosa quando em grande quantidade. Reverte, né? Reverte a indicação dela. E pode também ser usada para pessoas com hiperatividade, né? Pessoas com excitação nervosa, com dor de cabeça, com sono prejudicado, podem usar. Pessoas hiperativas podem usar, tá bem? É isso que a gente quis dizer aqui nesse slide. E aí tem alguns fitoterápicos, né? O laboratório Herbarium tem o maracujá Herbarium em cápsulas, né? Tem outro laboratório, tem o Paciene, tem o Calman, muito famoso, fez propaganda aí muito tempo, né? Calmapax, não é? Ansioplante,
Florine e tantos outros aí. Florine até para criança, né? E tantos outros por aí que são feitos a partir da planta Passiflora incarnata, também conhecida como maracujá. Aí está uma referência. Essa referência tanto serve para o estudo da equinácea purpúrea, como também da Passiflora incarnata e até de outras plantas, como é o estudo que a gente vai oferecer para vocês logo em seguida, ok? Muito bem, então a gente terminou o estudo dessa planta aqui, vamos tirar esse material e vamos colocar a parte da última aula, né? Parte da última aula, onde a gente vai ver a monografia da Camellia sinensis. Camellia sinensis. Quem será Camellia sinensis? Alguém tem uma dica aí? Alguém pode me dizer quem é Camellia sinensis? De quem estamos falando quando falamos da Camellia sinensis? Estamos falando de uma série de formas de tratamento, Camellia sinensis, uma série delas. E a Camellia sinensis é a planta que dá origem ao chá mate, chá preto, banchá, chá verde, chá vermelho, chá branco. Ela dá origem a muitos tipos de chás diferentes, que são tomados até socialmente. Então, pessoal, nós estamos agora na aula 6, última aula desse terceiro módulo, né? Estou aqui com saudade de vocês, porque estou apresentando o módulo gravado, mas com bastante consciência de que vocês terão um estudo muito bom aí. Estudem sempre, repitam, viu? Então, com vocês, Camellia sinensis. E vamos abordá-la na forma de chá verde, ok? Bom, pessoal, a Camellia sinensis foi também catalogada por Linneu, por isso que aparece o L ponto aí. Ela é da família Teaceae. O sinônimo dela botânico, não há relato de sinonímia botânica, não é? Agora, sinonímia popular é chá, chá da Índia, banchá, chá preto e por aí vai. São muitos, então, os tipos de nomes populares para a Camellia sinensis. Quais são as partes mais utilizadas para fazer o chá verde? Porque tem outras partes dela utilizadas para fazer outros tipos de chá. Mas para fazer o chá verde, as partes mais utilizadas são as folhas da Camellia sinensis. Quais são as principais indicações da Camellia sinensis? Ela é usada em bebidas antioxidantes, né? Ela pode ser usada somente como um degustativo, tomar um chá. Os britânicos fazem muito uso dela. Vamos tomar um chá. Então eles não dizem nem qual é o chá. Quando de tomar um chá, você já sabe qual é, né? Tomar um chá. Então ela tem muitos antioxidantes que retiram radicais livres do corpo da gente. É forte nesses princípios antioxidantes, né? Também pelo fato de ter uma variedade incrível de antioxidantes, o chá verde é anticanceroso, né? Ele também é um cardioprotetor e pode ser usado como calmante, embora eu pessoalmente, Silvio Bernardes, professor de fitoterapia, nunca e jamais usaria o chá verde como calmante. Ele tem alguns alcaloides que de fato sedam, mas os alcaloides que estimulam são muito mais poderosos do que os alcaloides calmantes. Uso pediátrico desaconselhável exatamente por ser excitante. Uso na gestação e lactação. O uso na gravidez não foi estabelecido, portanto, olha, risco.
o órgão, o FDA, o órgão de fiscalização dos Estados Unidos, está alertando para a redução de cafeína durante a gestação. E o que se tem no chá verde, na Camellia sinensis, todas as bebidas que derivam dela, são altíssimas em quantidade de cafeína. E o alcaloide cafeína pode, especialmente na gestação, provocar alguns distúrbios no desenvolvimento do sistema nervoso das crianças, não é? Não há nenhuma contraindicação identificada desde que se saiba que na dose certa. Mas eu, particularmente, Silvio Bernardes, não recomendo esse chá verde para tratamento das doenças dele por causa do teor de cafeína dele por muito tempo. Se você quiser usar por pouco tempo, tudo bem. Agora, pessoas de pressão alta, essas coisas, eu não recomendo, tá? E nem qualquer tipo de pessoa para usá-lo por muito tempo. Qual é a posologia, novamente, né? Como é que se usa ele? Aí tem aqui, ó, uma dose diária de 80 miligramas. Qual é o marcador farmacológico principal? É o galato-epigalato-catequina. É cheio disso, galato-epigalato-catequina, ok? Então, uma dose diária de 800 miligramas daria 16 copos de chá por 4 semanas. É seguro e bem tolerável. 4 semanas, tudo bem. A partir daí já vicia. É preferível o consumo de cápsulas do extrato do chá, porque é menos viciante, tá bem? Interação medicamentosa, tem aí, não é? Então, olha, não se deve usá-lo em certas circunstâncias. Esse chá tem vitamina K, a Camellia sinensis tem vitamina K. E a vitamina K desse chá provoca um efeito antagônico sobre medicamentos com o princípio ativo varfarina. A varfarina é dada para pessoas que tiveram acidentes vasculares obstrutivos, como trombose, infartos. Então, a varfarina é dada pelos médicos para diminuir a possibilidade de coagulação do sangue dentro dos vasos e, consequentemente, novos trombose, etc. Tal. Mas aí a pessoa toma Camellia sinensis cheio de vitamina K, que já estimula o processo de coagulação e poderá ter um aumento das suas tromboses ou anular o efeito do remédio, consequentemente o efeito que o médico está querendo fazer sobre o remédio. Efeitos colaterais: não há relatos de toxicidade. As reações adversas incluem dor de cabeça, vertigem e sintomas gastrointestinais. São reações adversas por causa da alta concentração de cafeína. O galato-epigalato-catequina é muito bom e é uma das virtudes. Já existe o chá verde descafeinado. É uma boa opção. Eu recomendo todos aqueles que querem usar o chá verde para tratar, para remover radicais livres, purificar o corpo, desintoxicar o corpo. Precauções a gente já viu no slide anterior, não é? Superdosagem, a gente também já viu as dosagens nos slides anteriores. Descrição botânica, né? Vamos ver isso? Então, a Camellia sinensis é uma árvore grande, cresce até 15 metros de altura, uma árvore grande, né? Com folhas oblongas, alongadas, escuras, são brilhosas elas, não é? As nervuras delas são muito bem marcadas, as flores são muito perfumadas, são solitárias, surge uma aqui, outra ali, não juntas, não é? E elas surgem aos pares, exatamente da implantação da folha no caule surge a flor, naquele lugar ali, por isso que diz aqui nas axilas das flores, não é?
pequenas, com 6 a 8 pétalas, brancas as flores, né? Possuem muitos estames e um pistilo, que é um varão assim que sobe do centro dela, né? O pistilo, com 3 estigmas, ele sobe assim, e lá em cima ele se divide em estigmas, são as divisões do pistilo, né? É mais cultivada para a produção de chá e mais ou menos 1,5 metros para facilitar a colheita. É a partir de onde se começa a colher, quando a planta já tem 1,5 metro. Aí está uma foto da planta com detalhes aqui acima no canto superior esquerdo, sua esquerda, direita da foto. Você vê em destaque o fruto, ok? Você vê embaixo as flores, as folhas e o caule dela, muito cheirosa por sinal, né? No Chile eu vi plantações disso, né? Princípios ativos: polifenóis, catequinas, galatocatequinas, epigallatocatequinas, cafeína, teobromina. Cafeína e teobromina juntas são viciantes. Teofilina é viciante, teanina é viciante. Então são muitos compostos que podem conduzir ao vício. Por isso que britânicos tomam tanto chá, não é? Entenderam vocês? Aí tem os compostos que estão melhores, são os compostos, os ácidos tenófilos, ou fenólicos, perdão. Os ácidos fenólicos, como tanino, óleos essenciais e outros óleos. E outros componentes, né? É muito medicinal a planta, né? Tem um complexo B quase todo, só faltando vitamina B12, né? Que não tem nela. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, não é? A folacina, que é o ácido fólico, vitamina B9. O ácido málico, que é importante para ajudar o corpo a diluir os cálculos biliares, muito comum na maçã. A maçã tem mais do que a Camellia sinensis, né? E aí tem ocálico, tá errado, viu, gente? É oxálico, ácidos málicos e oxálicos, tá bom, gente? Corrija aí, não é ocálico, não é oxálico. As catequinas, as epicatequinas, a epigallatocatequinas, as catequinas galato e as epicatequina galato. São uma série de compostos que tem na realidade muito mais do que isso. A gente colocou apenas alguns para vocês verem a diversidade deste material, não é? Farmacologicamente, a composição do chá verde com folhas secas é semelhante ao chá que se usa as folhas verdes, apenas um tem mais água, outro tem menos, um é desidratado, outro não, né? E difere do chá preto devido à fermentação, onde as catequinas são convertidas em teaflavinas. E com menos fermentação, o chá de oolong, que é um chá vendido muito caro, né, pelos chineses, né? Então você vê que fermentou, vira o chá preto. Fermentou mais ainda, menos fermentado é o chá oolong. Mais fermentado é o chá preto, portanto mais perigoso ainda, né? Porque tem mais concentração de teobromina e de cafeína, né? E existe a descafeinização, que reduz as catequinas do chá preto. Cafeína e teobromina são catequinas. Então a indicação de leite pode afetar o potencial antioxidante, ok? Se alguém adicionar leite, tomar esse chá com leite, ou tomar um leite na refeição em que toma esse chá, isso vai diminuir a absorção dos compostos ativos do chá verde, né? Aí vamos conversar sobre alguns desses componentes. A epicatequina e as
catequinas, elas já foram classificadas botanicamente como compostos mais potentes entre 24 flavonoides testados na planta, ok? Existem os polifenóis que inibem proliferação celular, os polifenóis, e aí são usados com efeito anticancerígeno para inibir a proliferação celular dos tumores, né? O galato, epigalato-catequina, que aumenta o poder antioxidante e pode facilitar a inativação de algumas substâncias que podem conduzir ao câncer. Portanto, galato, epigalato-catequina é francamente um protetor do organismo contra a instalação de tumores malignos, né? Os polifenóis podem promover a inibição de tumores na pele, olha só, aplicação dérmica, né? Nos pulmões, nas cavidades oral, esofágica, estomacal, intestinal, no intestino delgado, no intestino grosso, a parte do cólon, né? No fígado, no pâncreas, nos ovários e nas glândulas mamárias. Portanto, pessoal, alguém com câncer, vamos estimular a usar o chá verde durante um período de 2 a 3 meses, sem cafeína e teobromina, descafeinado. Vamos tirar as catequinas simples e vamos deixar a galato, epigalato-catequina, que na realidade é a substância do chá verde mais combativa do câncer. É uma panaceia o chá verde, é ou não é? Toxicidade. A literatura não apresenta nenhum dado sobre toxicidade no uso do chá verde. Resultado de estudos científicos sobre o chá verde e o câncer, não se verificou no estudo, né, nenhuma atividade sobre a eficácia do chá verde em impedir a progressão à malignidade na leucoplasia. Então, cânceres de corrente sanguínea, não se verificou nenhuma atividade dele. Os estudos mostraram uma associação inversa entre o consumo de chá verde e o câncer de cólon, de bexiga, de estômago, de esôfago, de pulmão, de próstata e de pâncreas, né? Isso aí é importante. Outro estudo, foram descritos aumentos do risco de recorrência de câncer de mama e atraso na iniciação de qualquer tipo de câncer. Portanto, aquilo que serve para alguns cânceres não serve para outros, até pode estimular outros. Então, é perigoso o uso dele no caso de câncer de mama. E também nem todos os estudos produziram os mesmos resultados. As variáveis de confundimento incluem classe social e estilo de vida. Portanto, em muitos estudos que atestaram a comprovação do chá verde, também viu-se que a pessoa mudou o estilo de vida. E aí, ao mudar o estilo de vida fez um efeito e não se tem a certeza de que foi o chá verde ou a mudança do estilo de vida. Minha opinião, os dois agiram juntos. Um potencializou o efeito do outro. Ok, mais à frente, então, temos aqui o resumo clínico, usos etnofarmacológicos, antioxidante, anticancerígeno, determinados tipos de câncer. Usou chá verde, vai combater câncer? Não. Muda o estilo de vida e usa chá verde porque ele ajuda pela quantidade de galato, epigalato, catequina. É cardioprotetor e é calmante. Eu não colocaria, mas a gente tem que colocar o que a literatura diz, né? Calmante, chá verde, com cafeína e teobromina, me poupe. E a bibliografia, por que não tem aí? Porque é igual à bibliografia do estudo anterior da passiflora e
da equinácea purpura que eu lhes coloquei. Tá bom, minha gente? Bom, chegamos ao final desta aula 6 da unidade 1 e módulo 3, nesta terça-feira. Me despeço de vocês, feliz da vida pela esperança de revê-los presencialmente na próxima terça-feira e dizendo a vocês que será sempre uma satisfação tê-los aqui. O grupo de vocês é um grupo que está fechado, mas nós vamos abri-los em alguns momentos para algumas perguntas e eu vou oportunamente colocar isso para os senhores, ok? Deus abençoe a todos, estudem bastante, não acumulem matéria, vão ao seu grupo do Facebook, estudem. Já viram que é uma sequência, não é? São muitas palavras difíceis, mas vocês não estão aqui para serem passadores de ervas. Vocês estão aqui para serem profissionais que têm um conhecimento vasto e que, por esse seu conhecimento vasto, podem trabalhar com mais consciência do que estão fazendo e escolher quais são as melhores ervas para cada tipo de pessoa e cada tipo de patologia. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.